Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h02, primeiro jornal nesta manhã de quarta-feira, com satisfação que nós estamos recebendo aqui para a nossa entrevista número 876, o advogado Dr. Fábio Angela. Dr. Fábio, bom dia, satisfação em tê-lo aqui. Bom dia, Márcio, Ellen, Norival e André, a satisfação é toda minha. Dr. Fábio, o assunto não é um assunto novo, eu acho que faz uns 4 anos que a gente fala nisso no Brasil, que é o golpe do falso advogado. Eu acho que a principal dúvida é saber o seguinte, porque esse golpe é mais ou menos assim, né? Pelo menos a gente tem divulgado. Você tem um processo em andamento e você se mantém informado através do seu advogado, o escritório de advocacia, como é que está o andamento disso. Perfeito. E de vez em quando você tem a curiosidade de saber, doutor, como é que está meu processo? Olha, isso não, enfim. E do nada, de repente, você recebe um WhatsApp dizendo, olha, saiu, conseguimos, ganhamos a causa, papapá. Às vezes até por ligação. Às vezes por ligação. Tá? E a pessoa não pesquisa tal, e de repente, olha, você tem 100 para receber, se você quiser receber 80 hoje, manda 2.000 aqui pro escritório e tá tudo certo. E as pessoas acabam caindo. Eu falei de uma maneira bem simplista, mas é mais ou menos isso, né, doutor? Eu vejo que o mais importante do que você falou é o resultado disso tudo. Alguém caiu. Alguém caiu. Então, eu acredito que só permanece existindo o golpe porque alguém está caindo. Porque o golpe ele se encerra se não tiver o resultado positivo. Tá dando certo então. Tá dando certo então. É evidente que a sociedade ela tem classes distintas, né? Existem escritórios de advocacia que possuem como principal cliente, por exemplo, aposentados, idosos, que têm uma vulnerabilidade maior para cair num golpe como esse. Entendi. E eles estão cada vez mais profissionais. Vocês disseram mensagem no WhatsApp, ligação. Hoje eles já fazem vídeos simulando uma audiência como se estivesse na presença de um juiz e o juiz pedindo dinheiro para aquela pessoa por meio de vídeo. Então, veja só, o que se espera deste cliente desse escritório de advocacia é que ele pense, paralise e diga, isso faz algum sentido? E aí cabe a nós, precisamos fazer meia culpa aqui para a advocacia, de que oriente melhor seus clientes, utilize mecanismos para evitar que aconteça esse golpe, porque como eu disse no início, só permanece existindo o golpe porque tem a vítima caindo. Então, o que fica de sugestão para os escritórios de advocacia? Quem sou eu para dizer isso? Mas fica a sugestão. Talvez, em contato com o seu cliente, logo no primeiro, realizou um contrato, firmou um contrato, faça um cadastro, entregue um número que não seja vinculado ao processo e nem número de documento, porque como o processo é público, o golpista vai ter acesso a isso. Mas um número de cadastro dentro do seu escritório. André Godinho é cliente do meu escritório, então ele ingressou aqui em 2026, fizemos um contrato. 2026, 124 é o número do André Godinho. Como se fosse um código de segurança. Toda vez que vai fazer contato com o escritório, seja por meio de telefone ou por meio escrito, qual que é o seu código daqui do escritório? Fala para mim e eu falo. É como se fosse um sistema de segurança de casa. Quando acontece um disparo do alarme, ele liga qual que é a sua palavra secreta. E você fala a palavra secreta. Eu acho que isso aí eliminaria cerca de 99% dos golpes. Bom, eu lembro de um caso dessas pessoas que tentam te vender algum serviço e tal, e quem te liga nunca é o advogado, é alguém assim, preparado para fazer aquele marketing mesmo de convencimento, de medo. Muitas vezes eles usam medo para que você faça. Olha, se você não fizer, vai acontecer isso. Aí eu percebi e falei, olha, tá legal, você é advogado? Não, sou advogado. Qual é o seu nome mesmo, fulano? Me dá o número da sua OAB que eu vou checar. Aí engasgou. Mas como assim? Eu preciso checar, vou checar aqui na OAB. Você falou o teu nome e me deu um número, eu vou checar. Não, porque você tá desconfiado? Não, eu não tô desconfiado, eu só vou checar, né? Para sua segurança, acabou a conversa, tá? Porque se você começar a fazer perguntas que eles não estão preparados para receber, eles se perdem. Eles estão preparados para te perguntar, não para responder. Tente perguntar alguma coisa para eles, para você ver como que eles se desconcentram, vamos dizer assim. E você precisa ter a habilidade de identificar como é que tá vindo essas mensagens. É muito erro de português, há essa pressão
você precisa fazer esse pagamento urgente, prazo, né? Um prazo, e não é assim, não existe nenhuma necessidade para receber um dinheiro você pagar alguma coisa. Então isso tem que sair, tem que ficar muito claro para a população e para essas pessoas que estão ansiosos para esperar para receber um dinheiro. Às vezes aquele dinheiro que está dentro de um processo judicial é aquilo que vai salvar, né, as finanças de uma família, mas haja com cuidado. Entre em contato através do número de telefone que é de comum contato. Não só porque tem uma fotografia e você já vai abrindo todas as informações e fazendo a transferência financeira. Agora, doutor, a gente está falando de repente de a pessoa, olha, aquela ação acabou chegando ao final de forma positiva, tal. Mas o que surpreende é que às vezes o golpe é tão bem feito que a pessoa sabe o número do processo. Agora, como é que o golpista ele tem acesso a isso? Tá? E nós tivemos, inclusive, aqui, acho que há uns 2 anos atrás, a Ellen vai se lembrar disso, de pessoas que abriam uma microempresa e de repente elas terminavam de abrir. Nós tivemos uma sequência de pessoas reclamando aqui na rádio. Elas 9 horas da manhã, na Receita Federal abriu a microempresa. Até às 11 ela tinha recebido pelo menos uma dúzia de ligações de agências bancárias oferecendo aquela agência bancária para que ele abrisse a conta PJ dele. Como é que consegue? Existem pessoas que ficam sabendo de sua aposentadoria antes mesmo do advogado informar. Olha, você quer um crédito consignado, já sabe que foi aposentado. Exatamente. Então, assim, primeiro que os processos são públicos. Isso é uma obrigação por conta da previsão constitucional, que todos os processos devem ser públicos para que a sociedade acompanhe isso também, para identificar o trabalho dos advogados, dos juízes, né? O trabalho do Estado. Acontece que existe alguns sistemas de segurança. Então, para que eu acesse um processo, eu tenho um assinador digital que me pede a senha e eu tenho um fator, duplo fator que eles chamam, né, para poder acessar esse processo. Cai um código no meu celular e eu digito esse código lá no site do Tribunal de Justiça que eu estou acessando e ele me permite visualizar este processo. Então veja só, quando um cliente meu foi submetido a este cenário, eu passei a procurar entender como que essa pessoa tinha cópia do processo integral. Entendi. Então, assim, não existe a possibilidade desta pessoa acessar tantas informações se não tiver a participação de alguém que tenha esse acesso. Então, quando eu fui procurar, não estou afirmando isso, eu só estou reverberando aquilo que eu ouvi, de que existe por trás disso tudo uma questão financeira em que alguns colegas podem estar participando, fornecendo este assinador e recebendo algum dinheiro em participação desses golpes. Isso não é uma afirmação minha, tá? Tô falando isso com muito cuidado, mas é que eu, quando fui procurar saber por conta de um cliente meu que quase caiu no golpe, eu me aprofundei um pouquinho e descobri que isso está acontecendo. Eu entendo que esse golpe, ele não vou dizer infalível, mas para boa parte da população é difícil não cair, porque eu já tive contato com várias pessoas, algumas vítimas e outras quase vítimas, em que por ser da imprensa as pessoas, eu recebi aqui, dá uma checada para mim aqui, e é muito perfeito. A única coisa que difere é que se eu tenho o seu telefone salvo aqui na minha conta, vai vir um contato diferente, mas a foto é a mesma. Muitas vezes com o telefone 014 também. Sim. Porque antigamente era 011, até isso aprimoraram, já é um 014 e com detalhes do processo. Então a pessoa, ela só tem que se passar, ela tem que ser um bom ator ali. Sou seu advogado, né? Sou aqui o Dr. Fábio, saiu o seu processo, eu preciso que você me adiante aqui. A pessoa, quando recebe essa informação, pula de alegria, porque os processos se arrastam no Brasil. Muito demorado. E aí, saiu, maravilha, só falta isso, então R$2.000, vamos fazer já. Reúne dinheiro com a família ali, mas infelizmente. Olha para você ver como vai a ousadia deles. Eu passei por uma tentativa de um golpe, né? E reagi a ele e não caí. O golpista, tão frustrado, me processou, porque disse que eu o ofendi no telefone.
e está pedindo uma indenização. Olha a inversão de valores. E eu estou respondendo. Olha que loucura. Então ele tentou passar o que eu entendi que era um golpe, porque ele me mandava ir até um lugar para poder fazer um acerto no momento, né? Enfim, eu não fui. E ele se sentiu lesado e alegou o que não ocorreu, que eu ofendi, né? E tá me processando, que é uma indenização aí de alguns contos de reais. Então, existe uma inversão de valores hoje, né? Quer dizer, você de vítima passa a ser o acusado, porque eles são muito ousados, são ousados demais. E tem se avolumado, né? Então, o que eu entendo, nós da advocacia não podemos terceirizar isso também só para o Estado, através da polícia, para identificar. Eu sei que existem inúmeras frentes buscando uma solução para isso, mandados de prisão que foram expedidos e cumpridos, diversas pessoas já foram presas, acusadas, né, participação neste golpe. Mas como se avolumou muito, e talvez a nossa classe é a que tem sido mais afetada com relação a isso, eu insisto em dizer que nós advogados é que temos que encontrar mecanismos para tentar evitar isso. Não estou assumindo essa responsabilidade para a advocacia, mas o mínimo de cuidado. Por exemplo, uniformizar em um único telefone de contato para fazer contato com seus clientes. Talvez esse número, um código entre cliente e escritórios de advocacia, que seria a senha para qualquer contato. Fala esse número antes, olha, o número dos... Qual que é o seu número aqui dentro do meu escritório? Porque isso o golpista não vai conhecer. Mas, doutor, ele conhece que eles conseguem colocar o número que eles querem que você veja hoje. Não aparece o número verdadeiro dele. Eles colocam, não sei como lá, um número que você acha às vezes que é um número de Botucatu, que aparece um 014, mas é alguém do Rio que está te ligando. Então, esse negócio só o número do advogado, eu acho que não basta, porque eu acho que eles são capazes de aparecer no seu telefone, que é o número do seu advogado. Eu acho que tem que criar uma senha junto com o seu advogado. Isso. Qual que é a senha que nós combinamos aí, doutor? Exatamente. A senha é Prever FM. Tá bom, se não falar Prever FM, não segue. Eu acho que sim, mas tudo isso que a gente está falando, doutor, no primeiro contato, cliente e advogado, explicar isso tudo. Explicando, olha, tome cuidado, a partir de hoje, quem vai falar com a senhora, com o senhor, sou eu, ou é a minha secretária, o escritório, e olha, esse telefone aqui é o telefone que a senhora vai ligar. Nunca aceite, ligue de volta para ter informação. Essa é a primeira orientação, às vezes, né? É uma boa saída, né? Eu tô ocupado agora, eu posso te retornar só daqui 1 minuto de retorno, sim, doutor. De repente você liga pro seu advogado e constata, né, se é realmente aquilo. Aí entra o que o André disse, calor do momento, o desejo pelo recebimento, aquilo você vai tem fazer... 2 horas para poder, senão vai perder o prazo. Eles aí tenta ligar para o advogado, ele não consegue atender. São persuasivos. Não, é bastante complicado. Mas aí entra uma outra coisa que a gente sempre fala aqui, e eu não sei até que ponto a OAB, mas em nível nacional, pode começar a cobrar também do sistema financeiro de mudanças, né? Porque agora a OAB passa a ser também uma parte interessada na questão do golpe. Porque antigamente era telefone, outras coisas. Agora implica na participação de advogados. Não existe o golpe também se não tiver uma conta laranja, se não tiver uma conta fraudulenta, se não tiver alguém que consiga sacar esse dinheiro de uma forma irregular. Então não está na hora, será, doutor Fábio, do sistema bancário também entender que é uma peça-chave para os golpes, é um estimulador dos golpes, né? Você abre uma conta com facilidade e usa essa conta para aplicar golpe. Uma vez que o indivíduo caia nesse golpe, existem algumas formas dele tentar recuperar esse dinheiro. Uma delas é um mecanismo especial de devolução, que é o MED, que se diz que é uma ferramenta do Banco Central vinculado ao sistema Pix, que você tem um período para fazer uma reclamação junto a este mecanismo, que é os próprios aplicativos da rede bancária de cada um que deve disponibilizar isso. Então, é muito natural que quando você faz no calor da emoção, você faz esse Pix de R$2.000 pro golpista, não dá 5 minutos, vem um sentimento de que, puxa, eu acho que eu fiz alguma coisa de errado aqui. Exatamente. E aí essa pessoa pode fazer esse MED, que é um mecanismo especial de devolução, e aí o Banco Central faz um bloqueio dessa conta que recebeu esse dinheiro, e se provado que foi um golpe, esse dinheiro é devolvido. Então tem que ser muito rápido isso, para que se o bandido, né, fizer o saque desse valor, aí fica inviável. É uma das formas de você recuperar esse dinheiro. Outra maneira, que é uma preocupação também da instituição financeira,
que isso é considerado um chama fortuito interno, que assume uma responsabilidade objetiva a essa instituição financeira, porque permite a abertura de conta sem fiscalizar quem é o correntista. Então, se esse mecanismo acarretou nesse golpe, o banco ele é responsável de forma objetiva para pagar a indenização. Então, existe uma súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça que já é pacífico de que o banco é responsável por acontecimentos no interior do seu sistema de segurança. Então, existe a possibilidade de você ajuizar uma ação de reparação de danos e precisa identificar quem é o golpista. Não identificando quem é o golpista, o banco é responsável por essa transferência indevida. Se chover ação dessa, os bancos vão começar a pensar duas vezes em abrir conta, né? É isso. Mas infelizmente ninguém faz. Aquele cidadão que perde R$2.000, ele não olha, se fizer um boletim de ocorrência, olhe lá. Imagine ajuizar uma ação. Porque daí ele vai ter mais um custo com o advogado para ajuizar essa ação e leva mais tempo e às vezes ele nem quer nem comentar sobre esse golpe. Então ele fala, eu vou ficar quieto porque também tem o sentimento de vergonha e ele não abre para ninguém e aí isso fica escondido. Mas existe, a Ordem dos Advogados do Brasil tem feito o trabalho dela, o Ministério Público tem feito o trabalho deles, delegacias de polícia, né, tem feito, mas a velocidade em que se aplica o golpe é muito maior do que a solução do problema, né? Então, por isso que eu repito, eu tenho para mim que a solução para diminuição disso está na organização do escritório cliente. Aí você consegue eliminar muito risco. Na base. É isso. Não é na ponta. Na ponta não vai resolver. Não, porque eles estão muito profissionais, né? Então, não adianta. Você combater isso, você precisa se aliar ao seu cliente e falar, nós precisamos combinar uma coisa. A partir de hoje a ligação é só desse número, nós vamos ter um código de referência para você, vai ter um número aqui dentro do meu escritório e aí no início de todas as conversas tem esse valor. E lembrando que não existe do código, uma contrassenha, alguma coisa isso. assim é o melhor, de um lado e do outro também, né? Sim. Porque já aconteceu o contrário, quer dizer, o advogado tomar o golpe de alguém assim num processo também? Não, eu não conheço esses casos uma são bons, advogação como vítima. Se bobear, o cliente vai dar a volta não duvido que possa acontecer. No advogado hoje. Mas eu acho que a ponta vai ser muito complexo de você eliminar nesse momento, porque tem dado resultados. A gente fala desse assunto já há alguns anos, né? Na cidade de Botucatu o número deve ser muito grande, a OAB tem agido também, mas a gente falou também já no começo, mas como agir com mais abrangência, porque normalmente são pessoas idosas, são pessoas que são pegas no momento de emoção, saiu a causa, né? E o que mais pode ser feito, na sua opinião? Algumas pessoas foram presas já, por exemplo, em Botucatu? Em Botucatu eu não tenho conhecimento da prisão, mas eu sei que houve, salvo engano, no município de Itatinga, foi encontrado em um sítio vários computadores, uma central de operação que estava praticando esse golpe. A conscientização, acho que o papel que vocês da imprensa faz é de extrema importância, mas ainda repito, só existe o golpe porque existe um processo judicial, um advogado e o cliente. Se tiver muito bem alinhado essas duas partes, a diminuição vai acontecer. Cobrar das autoridades, isso já tem sido feito. Eles já têm o papel deles também sendo cumprido. Mas é muito mais veloz o golpe do que a solução desse problema pelos meios burocráticos que o Estado detém. Então, diminuir a quantidade de pessoas que caem no golpe, eu acho que é a melhor solução nesse momento. Tem um outro detalhe, que aí se a pessoa estiver no calor da emoção, ela não vai prestar atenção nisso, mas que vale como orientação. Geralmente, quando as pessoas pedem o dinheiro, elas passam uma conta. Essa conta está no nome do escritório ou do advogado que está fazendo o serviço, ou então do Estado, São Paulo. Geralmente não é. Então, prestar atenção nisso acho que é válido também. Mas, no calor da emoção ali, a pessoa, será que presta atenção nisso? Na hora que você vai realizar o Pix, provavelmente vai aparecer o nome do destinatário desse valor. Então, aparece nome de terceiros que não faz nenhuma relação com o seu escritório de advocacia, que na maioria deles é por meio de CNPJ que recebe esse valor. Não tem a conta do Estado que está tramitando seu processo.
Até porque não existe nenhuma possibilidade de ter um depósito através de Pix para o processo para você receber um valor. Então, esses cuidados tem que ter, mas ainda acho que parte da orientação nossa, né? Do advogado no primeiro contato, dentro do escritório. Quando sai um processo, também não custa o advogado fazer contato por telefone, explicar. E veja, o primeiro contato é sempre feito de uma maneira, eu digo do golpista, tá? É feito de uma maneira com o interlocutor de forma muito diferente do contato advogado-cliente, que às vezes eles são amigos. Oi, Helen, tudo bem? Nós temos aqui aquele processo. Normalmente o golpista fala seu nome completo, coisa que o advogado nunca te chamou pelo nome completo. Então são detalhes que a pessoa no calor da emoção às vezes não... mais impessoal o contato. É isso, né? porque vamos imaginar que eu tenho contato com o Márcio e eu chamo ele só de Marcião, por exemplo. Então, ele fala, pô, me chamou de Márcio Paz de Almeida aqui, poxa vida, mas nunca me chamou assim. O Fábio tá esquisito. Detalhes. E numa situação real, o Márcio Paz de Almeida ganhou lá um processo de aposentadoria, uma indenização. Qual é como você, o doutor Fábio, entraria em contato? Como é que é a realidade mesmo, quando se tem um ganho de causa? Dentro do escritório, primeiro a gente fica muito feliz por ter alcançado o objetivo do cliente, né? E nós fazemos o contato direto via telefone, né? Nós evitamos o contato. Exatamente. Nós evitamos contato via WhatsApp. O WhatsApp do escritório é sempre o telefone fixo. Não conversamos com clientes por meio de WhatsApp de telefone celular. Isso é uma prática que a gente tem e isso é informado também para o cliente. Alguns clientes têm telefone pessoal, quando é muito próximo, então aí ele reconhece você, mas o procedimento adotado saiu uma sentença, pega o seu telefone, entra em contato com a pessoa, nós tomamos o cuidado de identificar que é aquela pessoa mesmo, para não dar recado para mãe, para filho, para irmão, porque não é ele o contratante, perdão. Então a gente faz o contato, diz, saiu uma sentença, você ganhou o processo, mas aguarde porque existe o prazo do recurso, então existe a possibilidade desse perdedor da interpor um recurso, isso leva 15 dias úteis. Então veja, nunca amanhã você vai receber. Nunca você precisa fazer o pagamento para poder receber. Porque a justiça tudo é muito lento, tudo tem prazo estabelecido para as coisas acontecerem. Nada é urgente, né? Dentro dessa realidade. É evidente que um réu preso, alguma coisa nesse sentido, vai ter essa urgência, mas também não vai ter pagamento. Então, o procedimento é sempre esse: fazer contato por telefone, normalmente o fixo, conversa com a pessoa, explica para ela como que aconteceu, saiu a sentença de procedência, aguarda 15 dias úteis porque a pessoa pode recorrer, e aí, se recorrer, vai mais uns 2 anos para você receber o dinheiro. Se não recorrer, inicia-se o cumprimento de sentença para depois a pessoa pagar, para depois você receber. Então, a partir do momento que sai uma sentença, se ela transitou em julgado, não cabe mais recurso, para receber, se o devedor for solvente, é pelo menos 15 dias úteis. Antes disso, não sai dinheiro. E o cliente, em algum momento, ele tem que pagar alguma coisa? Não, em hipótese nenhuma, o cliente nunca tem que fazer o pagamento. Os seus honorários, que é uma coisa que aí é um contrato combinado entre as partes, que depois que ele recebe o dinheiro, se for de êxito, aí é retido uma parte e a outra parte é passada para o cliente. Então, essa é uma orientação importante. Não tenho dúvida. Nenhum processo, isso tem que ser espalhado principalmente para as pessoas idosas. Quem está nos ouvindo e tem idoso na família, espalhe essa informação. Nenhum processo judicial deve ser pago nada no meio do processo, no curso do processo. Muito menos através de Pix. O que, se por acaso for acontecer de realizar um pagamento, o advogado vai orientar, e não é para receber um dinheiro, é para fazer um depósito judicial que é feito por meio de uma guia que o destinatário é o Estado. Os cofres públicos do Poder Judiciário vinculado ao Estado. Nunca é para Pix, pessoa física ou pessoa jurídica, tão pouco que não esteja envolvido lá com o escritório de advocacia de sua confiança, porque aí é golpe. Eu acho o mais interessante em cima de tudo isso a partir do momento que tenha realmente a conclusão de uma ação, que ligue para a pessoa pedindo para que ela venha até o escritório. Que também é uma coisa interessante. Ela vai conversar olho no olho com o advogado, olha, vocês me ligaram, tem aqui e pronto. Eu acho Ou uma ligação por vídeo, Márcio, porque hoje os escritórios de advocacia, eles atuam Brasil afora. Posso dar um exemplo do meu escritório, nós temos lá cerca de 5.000 processos, mais ou menos, e eu tenho processo em todos os estados da federação. Já não existe mais aquele contato pessoal. Entendi. Olha, vem aqui, eu estou na Vital Brasil, você não pode vir aqui. Vem tomar um café aqui. Exatamente. Então você às vezes precisa
fazer esse contato via remota. Mas pode ser por meio de um link, né? Uma mensagem de vídeo, uma reunião, vídeo do WhatsApp, mensagem. Só tem que tomar cuidado que o advogado tem que aparecer nesse vídeo, porque como eu disse, eles estão profissionais a ponto de montar uma audiência simulada. E cuidado também com a inteligência artificial. inteligência artificial que simula até o rosto. Exatamente. Consegue fazer o rosto do doutor Fábio lá como se ele estivesse participando Copia dessa reunião. tudo. Exatamente. Agora, doutor, a gente está falando do golpe do falso advogado, mas a gente já falou aqui do falso médico. Teve um médico aqui que foi hilário, que tinha feito, era no Reino Unido. Eu me lembro, um caso aqui no interior de São Paulo. Ficou por muito tempo, né? Sim, que ele era herdeiro de. Exatamente. Tinha um nome compridíssimo. Aplicou o golpe aqui por muitos anos. Tem golpe para tudo. Sim. O que é? É o perfil do brasileiro, que é fácil cair no golpe, que é fácil dar o golpe. Ou no mundo acontece golpes desse tipo, no setor do advogado, principalmente? Como eu disse, só existe golpe porque tem alguém caindo, né? Senão não vai ter, porque o estelionatário, o golpista, ele identifica uma vulnerabilidade e age naquele local. Mas para nós que as pessoas enxergam como um local que transita muito dinheiro dentro da advocacia, não que os advogados têm muito dinheiro, mas é porque envolve, na maioria das vezes, a busca por um patrimônio, né? Teve uma lesão, então ali é um lugar de fácil acesso para a prática de golpes. Entendi. O mundo inteiro tem golpes, mas o sistema, as ferramentas em que o mundo possui também às vezes segura um pouco. E tem também a cultura, né? Nós vivemos num país que essas pessoas estão ganhando muito mais dinheiro do que trabalhando, né? Se estivesse trabalhando, não ganharia o quanto eles ganham. Eu me lembro, vamos falar localmente aqui, né? Eu era jovenzinho, eu ouvia falar do golpe do bilhete premiado aqui em Botucatu. E cai até pessoas hoje. caíam. Era pouco a quase que a ganância, única né? modalidade até. E um pouco a ganância, né, doutor? Sem o dúvida. fácil do dinheiro, um dinheiro fácil aqui, eu fazendo isso rapidamente, vou ter um ganho que eu não esperava. É a ganância também. Exatamente. Por trás disso. Né? Então é aquilo. O cuidado, né? Não agir nunca de forma sem pensar. Raciocinar um pouco. Poxa, vou fazer um Pix num lugar que eu não conheço. Vou comprar um bilhete premiado, se eu posso, ele mesmo pode receber o dinheiro, por que isso? Ele me escolheu. Entendeu? Então, a desconfiança acho que é a primeira coisa que deve estar presente na sociedade para não cair num golpe como esse, ou em todos os outros golpes. Não tenho dúvida. Tem a Adriana aí, ouvinte, é isso? A Adriana, ela comentou de o próprio testemunho, né, do que quase aconteceu com ela. Bom dia, Prever FM. Eu tô ouvindo a rádio agora e isso me aconteceu também. Com a foto mandaram uma mensagem para mim no WhatsApp com a foto da minha advogada, falando que eu tinha ganho a causa e que eu podia comemorar e tal, que ia passar para mim as informações e tal. E eu simplesmente falei: que bom, doutora, mas ontem mesmo a gente esteve conversando e a senhora não falou nada. Aí já quem estava do outro lado já deu aquela enroscada e eu falei: então vamos fazer uma chamada de vídeo para a gente poder deixar bem clara essa situação. Eu fui bloqueada, automaticamente eu fui bloqueada no WhatsApp. Então é exatamente isso, a gente questionar, fazer perguntas assim e a gente consegue se livrar de um golpe, né? Bom dia a todos. Adriana, obrigado, Adriana, pela participação. A Adriana foi consciente, né? Exatamente, é isso que se espera de todos os clientes, né? Que ajam dessa maneira. Mas eu repito que eu acredito que seja uma solução muito efetiva. Os advogados e seus clientes tenham um código dentro do escritório, tem uma sequência numeral que você é cliente 2025, 123, você é 124, você é o 928 e todas as conversas tenham que ter esse código. Você elimina a chance de... E olha, se ele ligar também, não é só que você ganhou, não. Falou, você perdeu a causa, tem que pagar as custas aqui. Também é golpe. Também é golpe. Porque a gente fica achando que só vai ligar falando que ganhou. Não, você perdeu, tem que pagar. Vou pagar ainda. E a OAB, ela orienta os advogados, vocês conversam a respeito, porque esses golpes acontecem no Brasil já há alguns anos, eu repito, né? Em Botucatu também não é diferente. Vocês conversam a respeito disso, dos procedimentos, padronizar tudo isso? Não existe uma conversa a respeito de padrão de procedimento, né? Acho que eu nunca ouvi falar o que eu estou dizendo agora e até vou dizer para vocês que isso é
algo que seria uma solução. Vou conversar com o Dr. Ricardo, ver se existe a possibilidade de isso virar, porque cada um vai identificar qual é o seu procedimento dentro do seu próprio escritório, né? E é uma situação particular de cada escritório. A OAB divulga, né, em redes sociais, em eventos, mas não atinge o grande público porque o cliente ele não segue a Ordem dos Advogados do Brasil numa rede social. Então a imprensa tem um papel muito importante e os advogados que devem. Mas nós, advogados, nós estamos muito incomodados com isso, porque isso tem trazido muitos problemas para os clientes nossos. Eu conheço aqui em Botucatu alguns colegas advogados que tiveram clientes que tiveram prejuízo de cerca de R$200 mil com esse tipo de golpe. Então, é grave, é algo que incomoda a advocacia. Nós ficamos de mãos atadas porque o cliente imediatamente faz contato com a gente, olha, eu fiz um pagamento pro senhor. Não, para mim você não fez. Ah, mas o senhor ligou aqui para mim? Não, eu não liguei. Não, o senhor me mandou mensagem, eu tenho a mensagem. Não, mas esse número não é meu, mas tem sua foto aqui. Então, isso tem trazido problemas para nós. Óbvio que financeiramente nós não somos responsáveis por isso. E ajudamos ele buscar a solução. Mas qual é a solução? Fazer um boletim de ocorrência? Ajuizar uma nova ação contra a instituição financeira que tem essa conta bancária que recebeu o dinheiro? Então, fica... E a pessoa que caiu no golpe, ele quer o dinheiro imediato depois disso, né? Então... Mas eu creio que a advocacia como um todo tem feito as orientações necessárias para os seus próprios clientes, mas não tem uma informação abrangente, né? Fica aí uma dica, né? Para que haja, sei lá, uma informação no shopping, uma informação nas ruas de movimento, através da imprensa, vir aqui, né? Eu estou aqui, acho que algumas semanas atrás o Dr. Ricardo esteve aqui também. E cada vez mais falar sobre esse assunto, né? Nós, advogados, nas próprias redes sociais dos escritórios, sempre deixar essa informação para orientar os clientes a não cair nesse golpe. Temos mais um 20, né? Agora é o Carlos também deixando seu relato de uma tentativa de golpe. Bom dia, amigos da rádio, ao doutor que está aí, né, dando essas orientações aí. Esse dia aconteceu com a minha esposa. Ela tem um processo, né, no INSS e o advogado ligou, falou o nome dele, tudo certinho, com a foto dele no WhatsApp, como é de praxe deles fazer, né, dos golpistas fazer. E ainda falou que estava lá na procuradoria do INSS, que já estava conversando ia conversar com o procurador, que ia também passar algumas informações para ela e também ia passar um link para que ela abrisse e fizesse o depósito de um valor lá que ele ia passar para ela. E continuou, né, tentando dar o golpe. Ela desligou e ligou para mim. Eu falei para ela, pode até atender, mas não faça nada. E automaticamente eu já liguei lá no escritório do advogado que tem a causa. Realmente era um golpe, né? Como eu já desconfiava. Então eles são muito ousados, esses golpistas aí, né? Mas graças a Deus ela não caiu. Deus abençoe vocês, tenham um bom dia. Abraço ao Carlos, obrigado pela audiência. Mais um golpe, doutor. E Carlos foi esperto, né? Porque realmente não existe essa reunião com o procurador do INSS, não existe o advogado ir falar com o juiz para liberar dinheiro. E isso é uma situação... É novo, tá? Essa história de fazer essa audiência simulada, ficam os golpistas, né? De terno, gravata e fazendo uma simulação. Eu estou aqui, veja, preciso que você pague agora. Então, eles estão se aprimorando. E as pessoas não estão percebendo. Parece que é um filme, né? Que os golpistas chegam a montar uma delegacia, né? Sim. Igualzinho tal, e leva a pessoa para lá. Exatamente. E, então, quer dizer, a sofisticação hoje dos golpes... O bandido tem o tempo todo para ficar pensando e eles são, assim, criativos, né? Não podemos negar isso. Sim. E a criatividade deles são atores perfeitos, né? Eles ganhariam vários prêmios se tivesse realmente... Que Wagner Moura pro Oscar. Wagner Moura ia ficar no chinelo perto desses caras. Agora a gente fala também, e aconteceu alguns meses atrás aqui em Botucatu, com um casal conhecido, do falso gerente de banco. Isso está acontecendo muito, né? E daí um amigo também da vizinha cidade de São Manuel, que mora próximo à agência bancária, quando o golpista ligou para ele, ô seu fulano, como é que vai? Bom dia, como é que vai, dona? E falou o nome da esposa, inclusive, né? Olha, tem uma nova aplicação aqui no banco que o senhor devia aproveitar. O senhor fica com o dinheirinho na poupança, vai aproveitar. E ele fala, é mesmo, tal. E ele, com o telefone, a pessoa foi um idoso, né? Ele saiu de casa com o telefone, continuando a conversa e foi até a agência bancária, a pé, né?
E chegou, o gerente estava na mesa, não estava ao telefone, nada. Então, o falso gerente falou assim, ó, conversa com um amigo meu, e passou o telefone pro gerente do banco, o verdadeiro, tá? Para falar com o golpista. Aí o golpista desligou, tá? Mas tem acontecido isso, e com detalhe, com informações privilegiadas sobre o apelido, de repente fala, ó, o Andrezinho, o Andrezão, tudo bem? E como é que ela tem acesso a esse tipo? Informação privilegiada, alguém dentro da agência bancária, só pode ser. O indivíduo tem algumas circunstâncias que é difícil de explicar. Essa pessoa recebe a ligação e mesmo que você não tenha um número no telefone, aparece como se fosse de uma agência bancária de determinado banco. Exatamente. A pessoa recebe a ligação, aí o golpista sabe o nome do gerente, sabe a agência que você tem conta e pratica o golpe. Então, me faz acreditar que essas informações privilegiadas venham de algum lugar que essa pessoa tenha o conhecimento. No escritório meu, tem uma cliente que passou por um episódio em que ela estava tentando acessar o aplicativo do banco, não conseguia, recebeu uma ligação nesse momento, falou, você está tentando acessar o aplicativo do banco, né? Estou. Então, não está conseguindo por conta disso. Vamos lá que eu vou te ajudar. Você lembra a senha? Lembro. Então, e foi levando até fazer empréstimo e saque por meio de Pix do banco da pessoa. Então, como? Olha como está aperfeiçoado essa situação. Então, aí a orientação, os filhos ajudar a pessoa que é idosa não fazer nenhuma transação bancária. Até porque nesses golpes, se você perceber, a primeira coisa que o filho orienta a mãe é para de atender esses números. Então você vê, você vai eliminando na ponta. Então, para de atender esses números, não conversa com pessoa que você não conhece, seu gerente não vai fazer esse tipo de contato com você. Então é muita atenção para esses detalhes. Mas que tem informação privilegiada, isso eu não tenho dúvida. Gente, só te lembrar aqui, eu recebi 2 perguntas aqui, mas já foi falado no começo, mas reforçar, né? Que na questão dos advogados, principalmente, os processos são públicos, é uma lei. Sim. Não tem como evitar que a pessoa tenha acesso ao número de processos, porque a lei brasileira, acho que ultrapassada já, porque não contava com a internet, não contava com golpistas, obriga que todos os processos sejam públicos. Se eu não estiver enganado, vou falar da minha cabeça aqui, salvo quando tem sigilo. Não tem sigilo, né? Ou quando envolve criança, alguma discussão familiar, isso tudo é acobertado por sigilo, né? Ou quando tem comoção pública, que aconteceu um episódio recente aí do feminicídio, etc. Então, esses processos eles tramitam de forma sigilosa. Mas esses não são alvo de golpistas. Esses não são alvo de golpistas. E estes não têm necessidade, né, perante a legislação, de tramitar em segredo. Aí tem todos os mecanismos que tem um advogado que tem que acessar. Mas também existe um sistema, por exemplo, chamado Jus Brasil, que é um site muito utilizado pelos advogados e também pelas pessoas que possuem processos para tentar encontrar um processo de tal pessoa. Então ele digita o nome lá, aparece o número do processo desse indivíduo. Se ele pagar lá, acho que R$40 por mês, ele tem acesso a informações de um processo que não é nem pelo site do Tribunal de Justiça. O que ele não vai conseguir é imprimir esse documento. E muitas vezes o golpista ele manda, o seu processo aqui, ó. Ele sabe até o número do processo. E advogado nem manda cópia integral do processo pro seu cliente se não for a pedido dele. Por qual motivo eu vou mandar um processo com 2.000 páginas? Saiu o seu dinheiro, olha o seu processo aqui, 2.000 páginas para o indivíduo ler. Então, são esses detalhes pequenos que precisam estar presentes na hora da pessoa receber. Mas, infelizmente, os processos são públicos, até isso é uma coisa que precisa ser, talvez, revista. As pessoas que forem pegas aplicando esse golpe, né? Qual que é a punição? Desde nada. O que acontece para essas pessoas que forem pegas? Olha, conseguiu-se comprovar o falso agente bancário, o falso advogado, enfim. Qual que é a pena para uma pessoa dessa? Vai responder pelo crime, aí tem todo o procedimento judicial, um inquérito policial, depois vai ser denunciado pelo Ministério Público, vem o advogado para fazer a defesa desse indivíduo que praticou o golpe. Um de verdade. O advogado real vai fazer a defesa do indivíduo e depois vai ter uma sentença e ele vai ser levado, se a sentença for condenatória e ele for levado à prisão, vai pagar o se o crime foi contra você, que é um idoso, Márcio, é agravado, sabia disso, né? Você se apossar de aposentadoria, uma coisa assim, tem um agravante, né? Tem. Mas que infelizmente não dá nada. Vai dar umas 400, vai dar meia dúzia de cesta básica ali no final e ele volta a atuar e volta. E aí é uma coisa sem fim, né? Porque essa atividade remunera muito mais do que o trabalho do indivíduo, né? Então as pessoas, é muito difícil a gente falar sobre isso, sobre ressocialização, né? É um trabalho que tem que ser feito, evidente, mas
a maioria das pessoas, eles não... É no difícil. tempo do Márcio ter existia um negócio visualização. chamado Esquadrão da Morte, né, Márcio? Não tem mais, né? Não lembro dessa parte. Não. Né? Lorival. Doutor Fábio, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? Muito interessante, e a gente tem que chamar profissionais da advocacia realmente para falar a respeito desses golpes. Mas vai falar de novo? Tem que falar sempre. Tem que falar sempre, porque os golpes acabam se atualizando, e como o doutor Fábio falou no início do nosso bate-papo, se tem golpe, se tem golpista, tem gente caindo, ainda tem gente caindo. E o trabalho de vocês na rádio, muita gente está se deslocando para o trabalho, tá? É o momento em que ele ouve, talvez na relação cliente-advogado, ele não teve a oportunidade de ouvir isso que ele está ouvindo agora, ele fala, poxa vida, deixa eu ficar mais atento. É uma chance que ele tem por conta da divulgação. Então, seja eu ou outro colega advogado, ou até os policiais, quanto mais se fala, mais consciente a população está. Muito obrigado, viu, doutor? Disponha. Um abraço para todos. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.